Irmãos, hoje, 28 de outubro, nós celebramos a festa de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos. Estes apóstolos que são comemorados hoje, juntos, por causa que eles foram sepultados sob o mesmo altar na Basílica de São Pedro. Eles estão sepultados juntos. Assim como no altar principal da Basílica está sepultado São Pedro, num altar lateral, o único altar, inclusive, dedicado a São José, estão sepultados os dois apóstolos juntos. Então, quem tiver oportunidade, passar pelo altar ali dedicado a São José, porque ali estão sepultados os dois apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. Inclusive, São Judas Tadeu, um pouco mais conhecido, ele é um pouco mais popular e conhecido por ser o santo das causas impossíveis. E ele é assim conhecido, e essa veneração, essa devoção aumentou principalmente por conta de uma aparição particular de Jesus a Santa Brígida, onde ele disse para ela que se ela fizesse uma oração, se ela pedisse em nome, em honra a São Judas Tadeu, diante de uma causa muito difícil, ela certamente seria atendida. Então, São Judas Tadeu, santo das causas impossíveis, que é muita devoção a este santo. E no Evangelho de hoje, Lucas 6, versículos 12 a 19, nós temos a passagem que Jesus escolhe os 12 apóstolos dentre os discípulos. Mas primeiro, antes de fazer isso, o que ele faz? Ele sobe a montanha e se coloca toda a noite em oração. Jesus, antes de uma missão tão especial, ele que é o próprio Deus, ele vai para a montanha, um lugar ali que ele pode conversar com Deus, e fica a noite toda em oração. Já temos aqui um grande ensinamento da importância da oração. Se Jesus, gente, que é o próprio Deus, ele precisaria rezar? E mesmo assim ele reza, ele quer estar ali em unidade, na amizade com o Pai, saber exatamente o que o Pai quer dele, nessa união, e ele se coloca em oração. Quanto mais nós precisamos diante de qualquer escolha, gente? A gente precisa se colocar em oração, a gente precisa orar, a gente precisa pedir discernimento para nós fazermos escolhas na nossa vida. E no Evangelho de hoje, a gente tem o apostolado, a escolha dos 12 apóstolos. Jesus, que dentre os discípulos escolhe os 12, esses 12 que seriam os primeiros sacerdotes da igreja, Sobre eles, seria alicerçada ali a igreja, Pedro, mas também sobre eles, esses santos sacerdotes que dedicaram sua vida a levar o evangelho. Mas primeiramente, antes deles saírem em missão, eles estavam com Jesus. Primeiro, eles tinham que estar com Jesus, consumir Jesus, aprender com Jesus. Essa união, esse vinde, o vinde a Jesus, vinde a mim, para então eles, cheio do conhecimento, cheio da sabedoria de Deus ali, que eles tiveram contato ali, então eles pudessem ir ao encontro dos povos, eles pudessem ser a igreja em saída, o ide. Primeiro o vinde, depois o ide. Tão importante isso, A gente tem que saber que nessa missão de evangelização é importantíssimo, é fundamental, primeiro nós estarmos com Jesus, nós estarmos ali na amizade com Jesus, nós buscarmos conhecê-lo, para que a gente não possa ficar fazendo interpretações nossas. A gente tem que ser fiel, a gente tem que transmitir a nossa fé com fidelidade a Deus. Tanta fidelidade que esses apóstolos entregaram sua vida por defender a doutrina deixada por Jesus. Jesus deixou uma doutrina, deixou ensinamentos difíceis de compreender no tempo, mas eles defenderam com sua própria vida. Esses santos foram martirizados, segue a tradição, que eles foram decapitados. Eles derramaram o sangue pela fidelidade com Deus e pela caridade com os homens. 2 pilares para ser um bom sacerdote. Jesus, que é o sumo sacerdote, ele é o sumo bem, Ele é o sacerdote por excelência. E esses apóstolos que são chamados a ser como Cristo, a serem também sacerdotes,
a serem pontífices, né? Eles têm que ser esta ponte entre Deus e os homens. Eles têm que estar alicerçados ali, unidos a Deus, mas também têm que estar alicerçados, unidos ali aos homens, para que eles façam essa integração, né? Para eles façam essa ligação, melhor dizendo. E como que é feita essa ligação? Primeiro, a fidelidade a Deus. A fidelidade do sacerdote, desses apóstolos, se consiste em transmitir, né, a fé deixada por Jesus sem desvio. Eles não desviavam, eles não colocavam o que eles achavam, eles simplesmente transmitiam a fé verdadeira ali. A fé dos apóstolos é a fé verdadeira, a fé de Jesus. E os homens, então, ao levar este evangelho para os homens, era um ato de extrema caridade. Os apóstolos, eles levaram o evangelho aos 4 cantos do mundo. E este ato é de caridade, sabe por quê, gente? Porque a maior caridade não está em dar comida, em dar roupa, em dar bens, em ter gestos assim só de bondade. Isso, claro, é uma caridade enorme, né? Visitar as pessoas doentes, visitar os idosos, etc. Sim, mas a principal caridade aqui é a espiritual. Esses apóstolos, eles tiraram os povos da ignorância para iluminarem esses povos com a fé em Cristo. Tirar esses povos da ignorância, levando eles a conhecer o Cristo, quer um ato mais caridoso que isso? E eles executaram essa missão apostólica com perfeição. São Judas Tadeu e São Simão, eles levaram o evangelho, eles defenderam a fé em Cristo com a sua própria vida, com as suas próprias vidas, foram martirizados, mas sem dúvida alguma, esses grandes santos derramaram seu sangue não em vão, foram por conta da sua fidelidade com Deus e da sua caridade para com os homens, para salvar almas, iluminar essas almas para que elas também pudessem degustar, né, beber do Cristo que veio para nos salvar. Amém.